E Mu-Samá é o monarca que governa esse mundo, o ser detentor de um trono vazio cujo qual ninguém deveria ocupar. Uma figura de imponência divina capaz de fazer os próprios Gorosei se curvarem perante sua autoridade. Dentre uma vastidão de personagens misteriosos em One Piece, cujas intenções e planos se mantêm nas sombras, e Mu-Samá figura no mais alto patamar, assim como sua hierarquia o destaca. Como alguém pode reger a sociedade nas sombras dessa forma, sem nunca ter sido visto, enxergando o mundo sem ser enxergado? O que motiva o personagem a isso é peculiar, porque sua vida não parece mergulhada na luxúria, não parece ser um prazer ocupar essa posição. Parece triste, solitário, vazio, tal qual o trono que ele ostenta. Irônico, né? Poucas coisas sabemos sobre ele, mas são essas pequenas nuances que criam esse enorme mistério que permeia o personagem. Sabemos que sua silhueta possui uma forma icônica, como se um véu cobrisse sua cabeça. E seus olhos são o grande destaque de sua aparência até então, possuindo uma intensidade ímpar e se tornando de imediato sua marca registrada. E Mu-Samá também parece usar uma coroa com 4 pontas altas e afiadas, além de um manto extremamente longo que se estende como sua própria sombra. Dentre o pouco que sabemos sobre esse ser, temos algumas curiosidades que nos levam à sua origem. Mas antes de prosseguir, tá? Não esquece de deixar aquele like que ajuda pra caramba, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. E é aquilo, eu sou o Lipe e vamos se aprofundar nos segredos de Mu-Samá. Uma curiosidade que pode nos levar à sua criação é seu próprio nome Imu ou In, que é o nome de um gigante na mitologia nórdica que em escandinavo antigo é traduzido como Dust, ou seja, pó, algo que algumas pessoas acreditam ser o verdadeiro significado do sobrenome de, mas eu não boto muita fé nisso, mas deixo aqui como uma curiosidade. Será que através dessa referência Mu-Samá poderia ser um gigante? E em comparação com os Gorosei, a gente vê aí que a sua altura é padrão, né? Então essa possibilidade é descartável. Outro ponto interessante sobre Mu é que quando escrito em katakana, seu nome é composto pelos radicais que compõem esse caractere, que significa Buda. Um título dado a todos os iluminados que alcançaram a realização espiritual do budismo. Algo que sim pode dizer muito sobre Mu-Samá, mas hoje a gente vai tocar em outro ponto. A principal origem para a criação desse ser tão misterioso. E Mu-Samá pode ser baseado em um obscuro deus egípcio conhecido como Medjed, cuja aparência se assemelha bastante com a silhueta que vimos de Mu. A maior diferença, sem dúvida, seria a coroa que o monarca supremo ostenta em sua cabeça. Mas essa é só a primeira semelhança que vemos entre os dois. Outro ponto de destaque de Medjed são seus olhos proeminentes que se destacam além de sua forma. Então, como podemos ver, essa divindade egípcia e Mu-Samá possuem um contorno semelhante, um corpo que se assemelha em seus principais aspectos e o destaque em seus olhos dominantes. Mas basear toda a teoria nisso seria muito raso, muito pouco. Eu poderia até dizer dessa forma que o Pum Pum sem bico parece um pouco e Mu-Samá é pior que parece mesmo. Mas enfim, Medjed possui muito além da aparência. Na religião egípcia antiga, esse ser é um deus mencionado no Livro dos Mortos, cujo nome original era Livro da Saída para a Luz do Dia. Teria algo a ver com o amanhecer do novo mundo? Esse livro é, na verdade, uma designação dada a uma coletânea de feitiços, fórmulas mágicas, orações, hinos e litanias do Antigo Egito, escritos em hieróglifos em rolos de papiro. Hieróglifos ou hieroglifos, que no caso são a grande inspiração para a criação dos poneglyphs, tal como a escrita cuneiforme suméria, o mais antigo tipo de escrita. Como eu mencionei, ele é uma espécie de deus oculto na mitologia egípcia, e além de pouquíssimas passagens sobre ele, também temos uma quantidade bem reduzida de imagens. Mas o principal ponto que o correlaciona a Mu-Samá é certamente a única descrição que temos dele no Livro dos Mortos em todos os achados arqueológicos. E.A. Wallis Budge, um renomado arqueólogo do século XIX, traduziu essa passagem sobre Medjed da seguinte maneira: conheço o ser Medjed que está entre eles na casa de Osíris, lançando raios de luz de seu olho, mas se mantém invisível sem ser visto. Ele anda ao redor do céu com chamas em sua boca. Ele anuncia a enchente do rio Nilo,
mas se mantém invisível sem ser visto. Então vamos discriminar um pouco esse texto e relacionar com Imu. Primeiro temos a menção que Medjed está entre eles, os deuses, na casa de Osíris, o deus dos mortos e do julgamento na mitologia egípcia. E aqui a gente pode estar tendo uma referência bem clara a Maria Joa, né, a terra sagrada dos deuses. Essa passagem certamente coloca Medjed como alguém num alto patamar hierárquico, facilmente relacionado à posição de Imu-sama, que está ali entre os deuses. Na sequência temos lançando raios de luz de seu olho, mas se mantém invisível sem ser visto. A tradução aqui pode variar, claro, mas a ideia geral é que Medjed possa lançar raios poderosos de seu olho e mesmo assim se manter oculto sem ser notado. Algo que, bom, esse momento no capítulo 1060 pode justificar de maneira precisa. Podem não ser raios projetados de seus olhos, mas Imu-sama certamente é capaz de ordenar que poderosos raios de luzes sejam lançados sem que ele seja notado. E aqui vale levantar um ponto muito interessante. Uma das traduções mais precisas para o nome de Medjed é o golpeador, o punidor. E é fácil demais relacionar esses adjetivos à figura de Imu-sama e a essa punição executada contra o reino de Lulúzia. No decorrer do texto, temos a menção a ele andar ao redor do céu com chamas em sua boca. E eu sei que a gente pode relacionar isso a ele comandar a região dos deuses, a terra sagrada de Maria Joa, que certamente faz uma alusão ao céu e até mesmo à própria casa de Osíris. Mas as chamas em sua boca é algo que não parece associável, mas pode ser, né, talvez retratado de forma metafórica. Afinal, as ordens bradadas por Imu-sama são quentes como ferro e fogo. Poético, mas um pouco forçado. Talvez a gente possa ter algo como isso relacionado a Imu-sama mais pra frente, mas por agora essa passagem das chamas em sua boca fica aí como uma grande incógnita. E o trecho se conclui com a passagem de que ele anuncia a enchente do rio Nilo, mas ainda assim se mantém invisível. Eu boto muita fé que uma enchente histórica ainda vai acontecer no mundo de One Piece. Por isso a existência da Arca Noah e também por isso os dragões celestiais se encontram no topo da Red Line, para evitar que um desastre ocorra com eles no momento em que acontecer esse evento. Mas isso também é uma parte mais especulativa ali, né? O concreto aqui é que Medjed é mencionado mais uma vez como alguém que se mantém oculto apesar de suas ações. Exatamente como Imu-sama. Depois de ver todos esses pontos, eu fiquei curioso para saber ainda mais sobre esse deus oculto da mitologia egípcia, porque esse tipo de mito e informação sempre me pareceu muito fascinante, e eu me deparei com uma dificuldade enorme para encontrar mais sobre essa divindade. Lógico, mano, os caras aí, os arqueólogos, estão escavando o Antigo Egito há maior tempão, e não ia ser um nerd na internet que ia descobrir mais sobre Medjed sem sair do conforto do seu lar. Mas eu achei um canal muito maneiro no YouTube chamado Egyptology Lessons, que tem um vídeo exclusivamente dedicado a Medjed, o deus obscuro do Antigo Egito. O cara é um arqueólogo que busca trazer a linguagem escrita dos antigos egípcios para o mundo online. E vendo o vídeo que ele parece a Nico Robin traduzindo os hieroglíficos que mencionam Medjed, vi alguns pontos bem interessantes. Medjed é de fato mencionado como deus obscuro que aparenta estar coberto com um véu e também é mencionado como um deus oculto como a lua. E esse fragmento, essa passagem, um deus oculto como a lua, me parece definir precisamente Imu-sama. O arqueólogo faz questão de reiterar algumas vezes que você não vê Medjed e você também não sabe onde ele está, porém suas ações podem ser sentidas. Mas o que também me chamou muita atenção, além da gente ter a confirmação de sua habilidade de usar raios de luz pelo olho, é que aqui a gente tem uma menção nova. Nessa parte do hieroglifo fala que Medjed usa uma arma, dando a entender que ele também é um ser que ataca de maneira física, e seu nome golpeador, por assim dizer, também está relacionado à sua capacidade ofensiva. Será que Imu-sama também terá essa característica de Medjed e será um exímio combatente? E vale notar também que todas as menções aos olhos do Medjed, né, aos olhos que soltam raios de luz, na verdade se refere sempre ao olho no singular específico. Será que Imu-sama
assim como o Mad Ed pode ter um olho especial, talvez um terceiro olho proveniente da tribo dos Três Olhos. Devido a todos esses pontos que eu levantei durante o vídeo, parece que Mad Ed pode sim ser a origem e principal inspiração para a criação de Muzsamar. E eu sei que a essa altura alguns de vocês podem estar questionando, mas se ele é um ser tão peculiar, obscuro e oculto na mitologia egípcia, como Oda ficaria sabendo dele? Bom, primeiro, como a gente, através de pesquisas na internet. Mas eu acho que para fundamentar, né, um mundo tão rico e fantástico como o de One Piece, Oda deve ter feito muitas e muitas pesquisas e ir na origem da sociedade e da escrita, como é o caso dos sumérios na Mesopotâmia e dos egípcios do Antigo Egito, é uma base incrível para a criação do seu mundo. Mas há outro caminho, digamos aí, um pouco específico pro Oda ter encontrado o Mad Ed. E que, se a gente for notar, faz muito sentido. Seu retrato simples e fantasmagórico nas ilustrações do papiro de Greenfield lhe renderam popularidade na cultura japonesa moderna. Para resumir, Mad Ed virou um grande ícone para os japoneses. Ele ganhou essa popularidade depois que o Museu Britânico realizou uma expedição sobre o Antigo Egito na Mori Art Center Gallery em Tóquio, no ano de 2012, 6 anos antes da primeira aparição de Muzsamar no mangá. Então, por mais que Oda possa ter concebido a ideia de Muzsamar há mais tempo do que isso, a consolidação do personagem e sua aparência pode ter vindo através dessa figura que se fez tão presente no Japão recente. O sucesso de Mad Ed por lá foi tão grande, mas tão grande, que o mito se tornou uma sensação nas redes sociais, virando personagens de anime, videogames, recebendo milhares de fanarts e muito mais. E o Oda é um cara que faz muita coisa baseada na cultura de seu país, mesclando referência de outras mitologias e histórias. Então subverter a imagem construída de fofura de Mad Ed pelos japoneses e trazer algo mais aproximado de suas verdadeiras origens para conceber um personagem tão único em um mangá tão fantástico é algo que ele, como o grandíssimo autor que é, seria capaz de fazer. Como a gente pode ver, o Oda realmente pode ter usado Mad Ed como inspiração para criar Muzsamar. Então talvez a origem desse lendário personagem esteja relacionado a esse mito do Antigo Egito. E esse foi o vídeo, tá? Eu espero de verdade que você tenha gostado. Eu adoro trazer esse tipo de conteúdo, me aprofundar ali mais, cara, em história geral e trazer algo relacionado a isso com One Piece, pra mim é sempre muito mágico. Então peço pra você encarecidamente, tá? Deixar aquele like que ajuda pra caramba, se inscrever no canal se você não é inscrito e a gente vai se ver, você sabe onde, meu querido? Exatamente num próximo vídeo. Então mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!